Louvado seja nosso Jesus Cristo, meu nome é José Eduardo Câmara e hoje nós celebramos um grande santo, um incomparável santo, o doutor da Igreja São João da Cruz. Em 14 de dezembro de 1591, ele morria, ele consumava essa oblação da sua vida, ele consumava o seu martírio de amor, um grande místico do amor. E para entender o que é a morte de um santo, vamos meditar nos próprios escritos de São João da Cruz. Ele mesmo nos fala sobre a morte no Cântico Espiritual. Então eu gostaria de fazer essa meditação com vocês hoje. A alma que ama não pode ser amarga a morte, pois nela acha todas as doçuras e deleites do amor. Então, para quem ama, para a alma que ama, a morte não é amarga, pois nela acha todas as doçuras e deleites do amor. A morte é vista pelo prisma do amor. Tampouco é triste, continuou o santo, a sua lembrança, pois traz justamente a alegria. Então, quando a gente fala da prática da lembrança da morte, de meditar a morte, as pessoas dizem, mas é uma coisa triste, amarga. É ao contrário, para a alma que ama, fonte de alegria. Continua ele. Também não a agrava, nem lhe causa pena, sendo o remate de todos os seus pesares e tristezas e o princípio de todo o seu bem. Antes, a tem por esposa e amiga. Ora, tem a morte por esposa e amiga. E com sua memória se goza, como no dia de desposório e bodas, desejando mais ardentemente a chegada desse dia e dessa hora do que desejaram os reis da terra, reinos e principados. Significa que a memória da morte é algo alegre, é como o dia do matrimônio. Ele diz aqui, como no dia do desposório e bodas, e ele a deseja, porque a alma que ama deseja a consumação do amor. Ela deseja mais do que os reis, os poderosos, desejam domínio, desejam poder. Dessa espécie de morte, diz o sábio, ó morte, bom é o teu juízo para o homem que se sente necessitado. Ora, se a morte é boa para quem está necessitado das coisas terrenas, embora não venha satisfazer essas necessidades, senão muito ao contrário, a despojar o homem de quanto possui, quanto melhor será o juízo dela para a alma necessitada de amor, como esta de que tratamos, que está clamando por mais amor. Então a alma, que no cântico espiritual está clamando por mais amor, é dessa alma que ele fala. É uma alma necessitada de amor. E ela vê na morte isso. Ela vê na morte amor. Então, como ele diz aqui, vamos repetir. Quanto melhor será o juízo dela para a alma necessitada de amor, como esta de que tratamos, que está clamando por mais amor. Sim, porque não somente a despojará do que tinha, mas há de ser causa da consumação de amor tão desejada, satisfazendo plenamente suas necessidades. A morte é uma consumação de amor. Tem, pois, razão a alma em atrever-se a dizer sem temor: mata-me a tua vista e formosura. Sabe muito bem que no mesmo instante em que a visse, seria arrebatada a mesma formosura, absorvida na mesma formosura, tornando-se formosa como a própria formosura divina, abastada e enriquecida com a mesma formosura. Ela vê na morte só a beleza, essa beleza divina, ela só vê o amor, ela só vê Deus. Por isso diz Davi, a morte dos santos é preciosa diante do Senhor, o que não poderia ser se não participasse de suas grandezas, pois nada há de precioso diante de Deus, senão o que Ele é em si. Assim é que a alma, quando ama, longe de temer a morte, antes a deseja. O pecador, porém, sempre tem medo de morrer, porque suspeita que a morte é de tirar-lhe todos os bens e dar-lhe todos os males. A morte dos pecadores é péssima, declara Davi. É esta a razão de lhe ser amarga a sua memória, como diz o sábio. Por amarem muito a vida deste século e pouco a do outro, temem grandemente a morte. Quanto a alma que ama Deus, mais vive na outra vida do que nessa. Entende? A alma que ama Deus, mais vive na outra vida do que nessa, porque a vocação de amor é o céu começado. Mais se vive na outra vida do que nessa. Mais vive, é certo, onde ama do que no corpo onde anima. Então ela vive mais onde ama. Isso ela vive em Deus. Por isso é o céu começado.
mais vive, é certo, onde ama do que no corpo onde anima. E assim faz pouco caso da vida temporal. Pede, portanto, ao amado: mata-me à tua vista e formosura. Aqui ele falou que a morte da alma é namorada, e aqui a gente pode ver o que foi a vida e o que foi a morte de São João da Cruz. Uma vida de cruz, sim. Uma morte de cruz, um abraçar o desprezo, o abaixamento, mas que em tudo ele via isso, o amor. E vamos pedir a ele esta graça. Vamos pedir a graça de conseguir contemplar a morte pelo que ela é, consumação de amor, bodas e desposório, porque nós somos chamados a viver no amor e, portanto, a viver o céu na terra, como diz Santa Elizabeth da Trindade. Muito obrigado.